Então, qual que é o conceito de espessura? O conceito de espessura é esse daqui, ó. Prendemos o 3D do tendão, a espessura é a espessura do tendão. Então, observem aqui minha mão, ó. Vou até colocar aqui. Então, quando eu falo de espessura do manguito, ó, vamos pensar que aqui está a tuberosidade e o manguito está inserindo aqui. Quando eu falo da espessura, eu estou falando da espessura do dedo. Então, se pega quanto de espessura que está pegando. Eu não estou vendo quantos dedos está pegando ainda. Eu estou vendo só falando de espessura. É a espessura do tendão. Então, vamos imaginar que o tendão sai lá, isso aqui é meu punho é músculo e o dedo é o tendão. Então, eu quero saber se a lesão pega toda a espessura ou pega metade do dedo, falando só de espessura. Então, esse conceito é muito importante. Então, aqui, ó, um exemplo. Olhando nos dois planos, o transversal e o longitudinal. Eu tenho uma lesão aqui. Pegou parte da espessura. Ó, quando eu estou olhando esse transversal, pessoal, comparando com a minha mão, eu estou olhando os dedos nesse sentido. Então, você pode observar ali que pegou só a pontinha de um dedo e não pegou a espessura toda do dedo. Quando eu olho no longitudinal, eu estou olhando nesse sentido. Então, você pode ver que pegou uma partezinha só de cima. Então, não pegou toda a espessura. Pegou parcialmente a espessura do tendão. Então, isso aqui é uma ruptura de espessura parcial. E essa outra lesão aqui agora, demonstrada aqui? Aqui pode ver que pegou das fibras bursais até as articulares. Comunicou, ó, se você olhar aqui de cima, você vai ver que colocar o seu dedo aqui, você vai encostar lá na cartilagem, porque fez um buraco dentro do tendão. Então, pegou toda a espessura do tendão. Isso aqui no plano longitudinal, isso aqui no plano transversal. Olhando para a minha mão aqui agora, ó, é como se fizesse isso aqui, ó, um dos dedos não tem, porque pegou toda a espessura. E daí, quando você faz o corte aqui do terceiro dedo, você vai observar que não tem dedo aqui, porque pegou toda a espessura. Então, essa é uma lesão de espessura total, que agora a gente vai falar de transfixante. Então, sempre que eu for me referir a uma espessura total, eu estou falando de transfixante, porque acometeu desde as fibras bursais até as articulares, perfurou o tendão, uma ruptura transfixante. Quando eu falo de espessura no longitudinal, eu estou observando isso daqui, ó. A espessura junto à inserção, essa é a espessura do tendão. Então, uma lesão transfixante é uma lesão que vai atravessar todo o tendão. E aqui uns exemplos, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, plano longitudinal em cima e plano transversal embaixo. Então, olha só essa primeira lesão aqui, ó. Então, essa é uma lesão que está pegando quem? Quais fibras? Que está mais perto da bursa ou que está mais perto da articulação? Então, essa aqui é uma lesão que pega a face bursal. Já esta outra lesão está pegando dentro do tendão. Eu tenho fibra bursal chegando e tenho fibra articular chegando junto à inserção. Quando eu olho aqui, ó, a gente observa que tem tanto fibra bursal quanto articular íntegra. Então, essa é a ruptura intrasubstancial ou intratendínea. E aqui, eu tenho uma lesão que está cometendo as fibras o quê? Articulares. Está perto da articulação. Então, aqui agora a gente vai falar agora só de ruptura parcial. Então, seguindo a ruptura parcial, ela tem que ser caracterizada em dois planos, mais frequente nas fibras anteriores do subespinhal. No ultrassom, ela é caracterizada por uma área escura, focal. Aqui é importante descartar a anisotropia, que é o principal artefato. Quando as fibras estão oblíquas ao aparelho, pode ficar um pouco escura pelo artefato de anisotropia. E medir os dois eixos. E o que vai ser importante de falar de ruptura de espessura parcial é quantos por cento que acomete da espessura. Então, vamos ver alguns exemplos agora de ultrassom mesmo, com correlação. Então, estou vendo uma área aqui, ó, de descontinuidade nessa região. Se observar, o tendão está chegando fibra bursal e fibra articular. Então, uma ruptura parcial intrasubstancial, eu posso adicionar mais uma informação aqui, ela é insercional, a ruptura está junto à inserção. E quando eu falo para você passar a porcentagem, você vai fazer essa medida aqui, ó. Vamos supor que essa medida aqui tem 1 centímetro e a área de lesão tem meio centímetro. Você sabe que pegou 50% da espessura tendínea. É exatamente essa lesão que a gente acabou de ver.
E aqui na ressonância mostrando, ó, a lesão na ressonância, essa área mais clara. Então, a gente vê fibra bursal chegando e fibra articular chegando. Então, é uma lesão intratendínea que não se estende nem para a superfície bursal, nem para a articular. Agora, olhando esta outra lesão aqui, o que eu observo? Ó, contorno convexo chegando aqui, inserindo. Essa região, ó, uma dica importante para tendinopatia ou rotura é essa irregularidade da tuberosidade. Isso daqui é uma entesopatia, é uma irregularidade da tuberosidade. E aqui eu estou vendo uma área anecóica, está preto aqui. Então aqui não tem fibra. E aqui não tem fibra chegando, no dinâmico não tinha fibra chegando aqui mais articular. Só via essas fibras chegando mais aqui bursais. Então uma rotura que pega toda essa extensão aqui, ó, insercional, que se estende para as fibras articulares. Então isso aqui seria o que eu estou vendo de tendão, correlacionando com o esquema e na imagem. Então, ó, tem fibra chegando aqui, aqui não tinha fibra chegando, e essa areazinha de rotura. Dica: geralmente é uma descontinuidade das fibras articulares e as bursais estão íntegras, e tem associação com essas irregularidades corticais. Agora, indo para a rotura bursal. Rotura bursal, ó, eu estou vendo fibra articular chegando e não estou vendo fibra aqui nessa região. E aí vem uma das principais dicas para você caracterizar essas lesões, ó, que você perde aquele contorno convexo. Você perde aquele contorno, você perdeu substância, abaulou aqui, ó, essa fáscia do deltoide. Tem líquido, gordura bursal aqui na região. O tendão, de fato, seria isso daqui, ó. E seria uma ruptura parcial bursal. Ressonância magnética mostrando, ó, fibra chegando articular, mas aqui não tem fibra. Então, uma ruptura parcial bursal, tem esse defeito côncavo da superfície bursal, e pode ter herniação de líquido da bursa ou gordura peribursal. Muito importante é saber o normal, olhar a fibra, observar o aspecto fibrilar, porque uma das armadilhas é você não se atentar para líquido na bursa. Às vezes a bursa está mais espessada e não é só líquido anecóico, e ela vai herniar nessa região. Então pode ver que pode ter herniação de líquido ou gordura peribursal. E aí o segredo é, no dinâmico, fazer uma compressão, observar que não tem um aspecto fibrilar e fazer o diagnóstico desta rotura. Olha só esse outro exemplo aqui de rotura bursal. Observa que fibra está chegando aqui, ó. E ela para aqui, ó, aqui não tem mais tendão. Aqui eu vejo que, ó a gordura peribursal, que ela tem uma herniação. Isso daqui não é fibra, ó. E tem um pouco de líquido na região também. Então, as dicas para você ver essa rotura parcial bursal: realizar compressão com transdutor. Esse defeito côncavo na superfície bursal. As fibras articulares estão íntegras. E herniação de líquido da bursa e gordura peribursal na região da rotura. Agora aqui, ó, para quem já pratica, isso aqui é apenas uma imagem que vocês já devem ter se deparado, que é um padrão misto de lesão, que ele tem um centro branco hiperecóico circundado por um halo hipoecóico. Essa imagem não está das melhores, mas ele é um padrão de rotura que pode acontecer aí, rotura parcial insercional ou articular. E é só para não confundir com calcificação, porque fica uma linha branca bem no meio, com uma área circundando hipoecóica. Então, isso aqui é só um alerta mesmo, para caso vocês se depararem e falem assim: nossa, eu lembro que o Matheus falou disso, então se trata mais de uma rotura parcial mesmo. Então, voltando aqui, ó, lembrando da espessura, então sempre você vai medir a espessura total do tendão e depois a espessura da lesão, para você falar quantos por cento de acometimento, porque essa é uma informação muito importante no laudo. Isso aí não pode faltar no laudo. E normalmente, na conclusão, você pode concluir de baixo grau, quando acomete menos que 50% da espessura, e alto grau, mais que 50%. Mas quanto mais detalhe você conseguir passar, melhor. Se você falar que tem uma rotura que pega 30%, você viu isso nítido, excelente, fica melhor ainda o laudo. Outra consideração muito importante, ó, é que nem todas as lesões elas vão ser bem definidas. E aí, quando uma lesão não é bem definida, você pode detalhar isso no seu laudo também. Rotura cujas margens são mal definidas e você detalha exatamente o que você está vendo.
Agora eu vou falar de rotura de espessura total. Rotura de espessura total, ó, pegou toda a espessura do tendão. Aqui teve uma rotura que eu chamo até rotura com desinserção, ó, ele desinseriu, ele perdeu aquela ancoragem dele no footprint. Então, essa rotura que pegou toda a espessura das fibras. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, ó, pegou toda a espessura. Como que eu vou chamar a rotura de espessura total? Que eu combinei com vocês. Rotura transfixante. Então, essa é a rotura transfixante. Depois eu vou explicar por que eu não costumo usar o termo total nem completo. Então, essa aqui é uma rotura transfixante. Correlação com a ressonância magnética. Olha o tendão parando aqui, ó. O tendão veio, parou aqui, ó. Isso aqui é líquido, ó. O que está brilhando aqui é líquido. E a tuberosidade está nessa topografia. Então, teve uma rotura com desinserção e o coto tendíneo está nessa região. Então, falando de rotura de espessura total, ó, aqui coloquei duas imagens, uma imagem normal e uma com rotura transfixante. Normal aqui temos desse lado, ó, e temos, ó, essa área de anisotropia. Isso aqui não é rotura, tá, pessoal? Ó, o tendão ele é curvo. Pode ver que onde o tendão está paralelo ao transdutor, está bem fibrilar, está bem hiperecóico. Onde fica oblíquo, ele fica escuro. Se você angular seu transdutor aqui, você tira essa área mais escura e você vai ver isso aqui fibrilar. Então, pessoal, o tendão ele é um bico de tucano. Como que é o bico de tucano? Ele tem contornos convexos. E o que acontece aqui? Ó? Quando você perde o bico de tucano, olha o deltoide, o músculo deltoide ele já retificou e abaulou inferiormente. Aqui, ó, o bico de tucano ele está comprometido. Aqui eu não tenho nada. Muita gente confunde isso aqui com o tendão, mas aqui na verdade não tem tendão. Ó. Isso aqui é a tuberosidade maior. Olha o sinal da cartilagem aqui. Isso aqui é cartilagem e aqui não tem nada. Um pouquinho de líquido, um pouco de gordura bursal. Aqui não tem tendão. Isso aqui é uma ruptura de espessura total no ultrassom. E sempre utilizar aquelas camadas, ó, subcutâneo, deltoide, olha o osso. Aqui a gente vê a camada do tendão, aqui não vemos a camada do tendão. Aqui não tem tendão. Olha só, vamos observar com bastante detalhe agora esse exemplo, para a gente sempre, quando se deparar no ultrassom, não ter mais dúvida. Estou atenta. Então, longitudinal normal, em vermelho mostrando a topografia de inserção footprint, linha tracejada branca é cortical óssea, a linha verde aqui demonstrando as fibras bursais do supra. Em laranja, ó, é aquela fáscia profunda do deltoide, com um pouco de gordura ali. Entre elas vai ser a bursa, né? Entre a fáscia e as fibras bursais e a topografia da bursa subacromial. No normal, agora alterado. Olha só a topografia de inserção, o osso, linha tracejada azul é cartilagem ali. E olha essa linha, como ela abaulou, compara com a de cima. Ela retificou e inverteu, ela não está mais convexa, né? Ela já está virando côncava. Já mudou essa linha, isso aqui é uma rotura transfixante, aqui eu não tenho tendão. Agora olhando no plano transversal, voltando para o plano transversal. Ao longo do bíceps, meu guia, linha óssea, fibras bursais, olha a face, olha o contorno dela, o normal. E olha onde eu tenho a rotura, olha o cabo longo onde ele está, aqui a linha branca, olha a cartilagem, ó. Esse aqui é o famoso sinal da cartilagem. E aqui, ó, observa como eu tenho essa linha aqui que está convexa. Porque aqui, se lembra na extensão, quando eu estou vendo o cabelo aqui, eu estou vendo que supra, infra, redondo, então tem fibra aqui de infra. Eu perdi foi o supra. E olha o contorno aqui, nessa região, como ficou abaulado para baixo. Aqui eu não tenho fibra, perdi fibra nessa região. Quando a gente faz o plano transversal, a gente quer ver isso daqui, ó. Quer ver todo o tendão bem preservado. E no longitudinal vou medir a retração e no transversal a extensão. Então, sempre que eu for realizar a medida aqui, daqui para cá, retração, daqui para cá, a extensão da lesão. Então, a rotura transfixante é a lesão que se estende das fibras bursais até as articulares. Ela gera essa comunicação aqui, ó. Ela gera comunicação entre a articulação e a bursa subacromial. Tanto que na descrição, quando tem uma lesão transfixante, é bem frequente de você observar pequena quantidade de líquido na articulação glenumeral que se estende para a bursa subacromial subdeltoideia através da lesão do manguito. Isso aqui vira um espaço só.
pode acometer parte de um tendão ou toda extensão. É aqui onde gera confusão, que o cara, às vezes, lauda uma rotura total parcial. What the hell are you talking about? O que ele quer dizer com uma rotura total parcial? Que é uma rotura transfixante de fibras anteriores de supra. Por isso que eu evito o termo de falar total e completo. Eu prefiro descrever que tem uma rotura transfixante que pega parte de um tendão, pega, por exemplo, as fibras anteriores. Lembra lá dos primeiros slides do normal, da nomenclatura? Então, eu prefiro utilizar o termo transfixante ao invés do total, tá? A aparência ultrassonográfica, ela vai depender da quantidade de derrame. Quanto mais líquido, mais fácil. Se tem muito líquido, você vai ver anecoico, fica muito fácil de ver. Pouco líquido, você pode observar ali só a ausência de tendão mesmo. Área hipoicóica na área de rotura, o tendão não caracterizado e a tuberosidade maior, que a gente precisa saber caracterizar, descoberta. E vai perder o contorno convexo. Quais são os sinais indiretos? Herniação da gordura peribursal, do músculo deltoide que a gente viu, o sinal da cartilagem, então isso aqui é um sinal que cai em prova, né? O sinal da cartilagem na rotura transfixante. Na prática, tomar um pouco de cuidado, que com um aparelho bom você pode ver até o sinal da cartilagem em lesões parciais. E irregularidades da tuberosidade maior. Então, voltando aqui, ó, lesão transfixante, normal. Olha aqui na ressonância magnética, ó, cadê aquele tendão preto chegando aqui na tuberosidade? O tendão parou aqui. O tendão parou no meio. E o tendão do supraespinhal, normal. Então, comparando, ó, normal com transfixação aqui e transfixação aqui. Aí eu quero chamar a atenção para vocês, ó, de como avaliar o tendão ali olhando no plano longitudinal. Aí você avalia lá, pô, tô vendo bem a inserção, a tuberosidade. E você acha que não tem rotura. Extra, 13 pessoas enganadas. Cuidado com as fake news. My footage! My beautiful fake found footage! Oh. Será que você avaliou todo o tendão? Você não está avaliando só a inserção? Porque a hora que você passa a avaliar o restante do tendão, se você faz no eixo longitudinal, olha só o que tinha. Então, tinha uma lesão transfixante aqui. A maioria das roturas, pessoal, na prática é com desinserção, mas aqui pegou a zona crítica, ó, e fez uma transfixação. Ó, ó o sinal da cartilagem, você não vê nenhuma fibra. Então, tem uma área de transfixação aqui nessa zona crítica, cerca de tantos centímetros da inserção. Ó, no transversal, comprovando, ó, mostrando a lesão nos dois planos, fazendo compressão, você vê esse abaulamento nessa região. Então, tomar cuidado, sempre avaliar todo o tendão. Fomos o primeiro passo, o segundo passo já foi, que a gente falou só de espessura, o que é espessura total, o que é espessura parcial. Parcial a gente tem bursal, tem articular, tem intrasubstancial, podendo ser insercional também, e a total é transfixante, vamos falar transfixante agora. Então aqui, ó, o esqueminha mostrando. No transversal, pessoal, a gente vai falar de extensão. Então, onde tem um rostinho com cabelo, é onde a gente vai falar de extensão. Espessura a gente vai caracterizar principalmente pelo longitudinal. Então, como é que eu descrevo uma rotura que está ali nessa topografia? Ó? Lembrando do esquema. Então, aqui é a extensão. Ó, é uma rotura, olhando aqui no esqueminha, pega toda a espessura? Não, é uma rotura parcial, pega as fibras bursais. Quem que ele pega? Pega o supra, ó, fibra anterior e média do supra, acometendo cerca de 50% da espessura tendínea, com extensão de tantos centímetros. Então, essa aqui seria a descrição. Ó. Falo se, como que pega a espessura, se ela é parcial ou transfixante, então uma rotura parcial. Se ela é parcial, se ela pega bursa, articular ou intra, então ela é bursal. Quem que ela pega na extensão? Ela pega só supra, pega supra e infra, pega fibras anteriores de supra, isso eu vou ver aqui no transversal. Então ela pega anteriores e médias de supra. Aí a medida, quantos por cento de espessura que ela pega? 50%. E qual que é a extensão? Então são essas as informações ali para a gente detalhar. Agora essa outra lesão, como é que seria a caracterização dela? Ó, rotura, espessura parcial, articular na transição do supra com infra, acometendo
cerca de 50%, com extensão de X no transversal. Essa outra lesão, ó, rotura parcial intrasubstancial das fibras anteriores do supra, acometendo cerca de 1/3, cerca de 33% da espessura tendínea, e a extensão à medida que você fez no transversal. E esta lesão aqui, ó, esta lesão você vê que já pega toda a espessura. E aqui, ó, já estou adicionando o plano longitudinal, porque aí entra outro conceito, né? Quando o tendão retrai. Então, o que vocês têm que observar, eu vou mostrar aqui minha mão de novo. Deixa eu ver se vou trocar a mão aqui, eu acho que fica mais fácil aqui. Para seguir a orientação ali do que está na tela. Então, ó, aqui é a tuberosidade, né? E está inserindo. Quando ele rompe, o que ele faz? Ó, ele retrai. Então, essa distância entre o coto e a tuberosidade, esta distância entre o coto e a tuberosidade é a retração. Então, a rotura transfixante, até adicionaria aqui com desinserção das fibras médias do supraespinhal, a extensão e a retração. Então, adiciona essas duas medidas, ó, quanto que ele pega de extensão e quanto que ele pega de retração. Olha essa outra lesão, ó, já é uma transfixante que pega o supra e fibras superiores do infra. Aqui no plano transversal vou passar a extensão e no longitudinal a retração. Então, rotura transfixante do supraespinhal e fibras superiores com extensão de 2,0, por exemplo, e o coto tendíneo está degenerado, está irregular, está afilado, que é importante falar do coto também, distando tantos centímetros da tuberosidade. Essa outra lesão, ó, já pega supra e infra. Então, rotura. E aí você pode também usar, falando que pega toda a extensão dos tendões, rotura transfixante, de extensão completa. Então, eu falo que eu evito usar o termo, mas eu utilizo mais quando tem essas roturas mais maciças, né, de extensão completa do supra e do infra. O coto tendíneo encontra-se retraído a cerca de tantos centímetros da tuberosidade maior-humeral. Aí vai uma dica muito importante, principalmente para quem faz ultrassom. O que acontece? Essas lesões maiores, se você tem uma retração e o coto está ao nível da glenoide, você não vai observar o coto. Então, você vai falar no seu laudo, coto tendíneo não caracterizado com retração acima de tantos centímetros, que daí você pode pegar o seu caliper, colocar na tuberosidade e ir até onde você enxerga. Então, normalmente, essas retrações vão estar acima de 3 centímetros, que é um sinal de mau prognóstico. Lembrando que as lesões, elas podem pegar, ó, supra, cabo longo, pode pegar sub, pode pegar toda a extensão aqui, ó, do sub, cabo longo, supra e infra. Então, entendendo os dois planos, longitudinal e transversal, você consegue detalhar melhor as lesões. Então, aqui é a retração. Lembrando que essa rotura vai comunicar o líquido articular com o bursal. Aqui mostrando, ó, mais uma lesãozinha na ressonância, só para a gente praticar, ó. Então, ó, tô vendo fibra bursal chegando, fibra articular chegando. Isso aqui é uma rotura parcial intrasubstancial insercional, que pega tantos por cento da espessura tendínea. No transversal eu vou passar a extensão dela. Então, pessoal, essa descrição que eu estou passando aqui para vocês é a que eu uso no ultrassom e na ressonância magnética, onde eu falo que as medidas têm que bater. Quando uma lesão mal definida, se você tem um bom treinamento e um bom aparelho de ultrassom, às vezes você vai se deparar com uma rotura mais mal definida, difícil de descrever. E eu te garanto que na ressonância ela também vai ser difícil, porque teve vários casos que às vezes eu vou correlacionando e você chega à conclusão que o ultrassom ele é tão bom quanto a ressonância, às vezes até melhor, porque você tem manobras dinâmicas. You win. Perfect. Aqui eu adicionei uns vídeos para a gente sedimentar mais ainda o conteúdo. Ó. Então esse aqui vai ser o plano, ó, longitudinal do tendão. Então aqui, ó, estou começando, ó, sub, ó, o cabo longo do bíceps aqui, que é meu guia. Passei o cabo longo, ó, já não tem tendão, tá vendo? Ó? Então aqui no plano longitudinal. E depois no plano transversal, ó o cabo longo aqui. Lembra daquele rosto que eu falei para vocês gravarem no transversal? Ó? Olha como tá careca aqui essa região.
Então, olhando o transversal e nos exemplos que eu mostrei para vocês aqui, a gente já vê que tem uma rotura pegando o quê? Supra e fibras superiores de infra. Tem fibra de infra aqui também. Então, olha a linha verde ali, ó. A linha verde aqui, ó, medir o quê? A retração. E depois aqui eu vou medir quem? A extensão. E aí, ó, depois na ressonância eu vou olhar outra sequência para ver o trofismo muscular e falar do trofismo muscular. Por que é importante falar de músculo, já antecipando o próximo passo? Porque se eu não tenho músculo, para que o cirurgião ele vai costurar o tendão? Ele vai consertar o tendão lá, costurar o tendão, mas o músculo não funciona mais. Então, um músculo ruim é um sinal de mau prognóstico. Agora, ó, mostrando para vocês entenderem de vez agora no ultrassom, a rotura transfixante em vídeo. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, cabo longo do bíceps no transversal, que ele vai ser meu guia. Então, localizei o cabo longo, ó, saí das tuberosidades e alonguei ele, ó, tô alongando. Agora eu tô vendo o plano longitudinal. O que eu vou fazer? Vou mover meu transdutor lateralmente, mexi meu transdutor, ó, aqui eu esperava ver fibra. Aqui eu já esperava ver aquele tendão, aquele bico de tucano. Então, não tô vendo, ó. É aquela imagem que eu mostrei para vocês. Olha como no dinâmico fica mais fácil a gente ver um pouquinho do líquido em cima da cartilagem e não ver o tendão inserido. Olha como o deltoide ele está baulado inferiormente. Aí, ó, tô varrendo, vou indo para trás. Olha o que acontece, ó, aparece o tendão do infraespinhal, ó. Eu espero ver isso. Então, quando eu fiz a varredura, ó, eu saí de uma lesão transfixante de supra para tendão do infra. Ó, isso aqui que é o tendão. Isso que eu espero ver desde o início, ali colado no cabo longo. E aqui, ó, vejo até um pouquinho de cisto aqui, bem próximo à inserção. Você tem que entender isso aqui, ó. Isso aqui é o footprint. E aí eu vou fazer o quê? Ó, eu volto de novo, ó, fiz o caminho inverso, ó. Usei o cabo longo como guia, fui indo para trás, lesão transfixante, infra, e tô voltando o meu transdutor, ó. Voltando até o cabo longo de novo. E aí o que eu vou fazer? Ó, eu joguei no transversal, ó. Quando eu jogo no transversal, quando eu coloco o meu transdutor no transversal, cabo longo, aquelas fibras que eu enxerguei íntegras, e aqui toda a área de lesão que eu percorri. Então, olhem para a minha câmera aqui agora, ó, que é o que eu falei no início da aula. É o tempo todo, o ultrassom de ombro, é você tendo muita noção do normal e fazendo a varredura longitudinal, transversal. Longitudinal, transversal. Então, nesse vídeo, o que eu fiz? Longitudinal, cabo longo, fui vendo uma área de transfixação, aí apareceu infra. Voltei. Aí vou transversal. E daí eu confirmo meus achados. Então, com esses longitudinal e transversal, que são os dois passos do normal, eu consigo me localizar muito bem. O verso é repetido 44 vezes. E aí, vamos lá, medidas. O que eu vou fazer a medida aqui no transversal? Ó? Que medida que é essa? Extensão da lesão. Se ele pega supra, se ele pega fibras anteriores de supra, se ele pega supra e infra. E depois no longitudinal, eu vou procurar o coto tendíneo, ó, que ele está mais ou menos aqui assim. E vou fazer, ó, a retração. Então, são as duas medidas que eu preciso quando a lesão ela é transfixante. E aí, voltando, ó, o infra aqui. E aí, ó, exatamente isso aqui, ó, que eu falei no transversal, o que a gente está olhando, ó, uma cabeça humeral. Então, aqui, ó, a gente vê cabelo aqui, e aqui tá careca. Exatamente isso que a gente enxerga. O transversal, ele é um corte fundamental para a gente entender quais são os tendões acometidos. Então, é exatamente isso que a gente observa. Aqui, ó, só para mostrar uma lesão parcial, ó, insercional. E daí eu vou medir o que, ó? Estou vendo a espessura do tendão, a espessura de acometimento. Ó, eu medi o tendão normal, a espessura que acomete, vou passar a espessura, fazer a relação, né? E depois, nesse outro plano, no transversal, eu vou medir a extensão da lesão. E avaliar o trofismo muscular. Aqui mostrando agora, ó, uma rotura parcial bursal no ultrassom. E esse aparelho aqui, pessoal, é um aparelho que a maioria do pessoal está acostumado. Eu nem peguei imagens de um aparelho top para vocês não falarem assim, ah, o aparelho é muito bom, dá para ver. Ó, comecei no transversal. Joguei para o long do cabo longo. Agora eu vou procurar o supra, ó. Eu já começo, ó, já vejo que esse bico não está tão convexo, ó, ele perde esse contorno aqui, ó. Ele perde esse contorno, ó. Perdeu o contorno aqui. Ó como já tem uma área de rotura. Eu estou vendo fibra articular chegando e fibra bursal parando no meio do caminho. Aqui não tem tendão aqui nessa região, ó.
Aí eu continuo minha varredura, ó, eu espero ver isso normal. A hora que eu cheguei lá para trás, estava convexo. Então você está usando uma tática muito simples, que é comparar ali a mesma estrutura com ela mesma. Ou você pode comparar com o lado contralateral. Mas isso aqui te dá uma segurança. Quando você aprende essas linhas e esses contornos, você não deixa passar mais lesão. E aí, ó, estou comparando ele com ele mesmo, ó, comparando, na verdade, o infra com o supra, no caso. Você vê o contorno aqui, ó, contorno normal e perdeu aquele contorno convexo. E depois, ó, coloco no transversal. E olha essa lesão que interessante, ó. Olha aqui, a lesão estava bem nessa região, então estou localizando a lesão no transversal. Lembra do esqueminha que a gente acabou de ver? Ó, cabo longo, o que eu tenho aqui, ó? Por 1,5 cm, mais ou menos, eu tenho supra. Olha como a fibra anterior do supra estava boa. Fibra anterior. Então, aqui, olhando no transversal, isso aqui pega meio fibras posteriores do supraespinhal. Ó, basculando, olhando bem a lesão. Então, aqui eu vou medir a extensão da lesão. Então, sempre lembrar, estou olhando aquela foto do cabelo, estou falando de extensão. E aqui no longitudinal, ó, eu vou fazer a relação. Aqui, pessoal, para vocês entenderem de uma vez por todas, ó. Aqui eu vou fazer a relação da espessura, né? Então, eu vou pegar essa espessura, vou falar quantos por cento acomete. Na parcial, se é uma espessura um pouco maior, ele pode ter uma pequena retração focal. Então, toda a distância que é de cortical para o tendão, por causa de retração. Aqui eu estou medindo o quê? Uma retração focal. Não estou medindo a espessura do tendão, tá? E outra dica importante também, para vocês terem um total domínio, é ter muito bem claro, tanto no transversal quanto no longitudinal, porque às vezes se pegar o transversal e obliquar, pode simular uma transfixante. O que eu quero dizer? Se você pega seu transdutor e coloca ele nessa orientação, ó, no transversal vai parecer que não tem nenhum tendão. E tenha certeza onde você está. Isso é muito importante do transversal. Então, no transversal e no longitudinal, correlacionando várias vezes, eu vejo que pega mais que 50% da espessura. Devia pegar aí, no caso, uns 70%. Aí só medindo mesmo para passar com detalhe, mas era uma ruptura mais bem definida.